Olá, estudantes, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Claudenice e a nossa agenda de hoje é o texto dissertativo argumentativo. Você sabe o que é o texto dissertativo? Onde ele é cobrado? O texto dissertativo é um gênero discursivo muito cobrado em vestibulares e Enem. Trata-se de um texto em que o autor, além de explicar um assunto, busca persuadir o interlocutor, ou seja, defende o seu ponto de vista por meio de argumentos e também apresenta uma proposta de solução nele. Você consegue compreender uma proposta de redação de uma questão de vestibular ou Enem? Sabe a diferença entre assunto, tema ou tese? Venha comigo e vamos aprender a analisar uma proposta para que você não erre esses conceitos na hora da sua redação. Assunto é qualquer aspecto relacionado à realidade do qual se possa falar. São exemplos de assuntos: educação, violência, saúde, meio ambiente, religião, preconceito. Tema é uma restrição proposta ao assunto pela banca e representa um tópico a ser tratado por você e avaliado por ela. E a tese, do grego tesis, significa proposição intelectual, aquilo que se busca alcançar, objetivo, intuito, finalidade. No caso do texto dissertativo, é a sua opinião, o seu ponto de vista, seu posicionamento crítico que será defendido por meio dos argumentos. Vamos analisar uma proposta de redação para a gente colocar em prática esses conceitos. Esse exemplo que eu coloquei aqui é da redação do Enem do ano passado e ele traz os seguintes dizeres: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então vamos entender isso aqui, ó. Qual é o assunto trabalhado nessa proposta? Doenças mentais. O tema: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Entenda o significado das palavras para você não errar na hora de escrever o seu texto. Estigma social é a forte desaprovação de características ou crenças pessoais que vão contra normas culturais e frequentemente levam à marginalização. Logo, o tema pressupõe que o candidato fale sobre consequências desse estigma na sociedade, não sobre as causas. O que causa esse estigma aqui na redação não interessa. Interessa você falar sobre quais são as consequências que isso aí vai trazer para as pessoas portadoras aí dessas doenças mentais. Veja a seguir como tese e tema devem ficar claros na redação que você vai escrever. Eu tenho aqui duas redações que obtiveram nota 1000 com esse tema. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Outra forma como ela foi apresentada em outra redação: o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Percebam que nesses exemplos, as duas alunas deixaram aí claro qual é o seu posicionamento frente a esse tema. Vamos entender então como é que o texto dissertativo é composto, qual é a sua composição e de que forma então você deve abordar tema, tese, argumentação e conclusão. A introdução é a parte que leva o leitor para dentro do texto. Ela deve mostrar a atualidade e relevância do tema, colocando-o dentro de um contexto. Deve conter a contextualização, tema e tese. Exemplificando, a obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos,
desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual, uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Percebam que logo na introdução, a aluna deixa claro que compreendeu a proposta e possui conhecimentos acerca do tema. Ela inicia o seu texto com uma referência a uma obra, citando seu nome e autoria, além do assunto abordado nela, que é justamente o assunto da redação. Note que o tema da redação também é apresentado de maneira clara. Cabe aqui abrir um parêntese para lembrar que, mesmo que o corretor saiba qual é o tema, você deve apresentá-lo na introdução, a fim de que possa comprovar que você o compreendeu. Além do fato de que sempre deve ser levado em consideração que um texto dissertativo argumentativo é escrito para qualquer pessoa e que ela pode não saber que esse texto foi elaborado em cima de um tema pré-estabelecido. E por fim, ela evidencia ser contra o preconceito e a omissão do Estado com relação a esse assunto, ou seja, demonstra qual é o seu posicionamento sobre o tema abordado, isto é, qual a tese que será defendida por ela ao longo de seu texto. Após a introdução, é apresentado o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Ele é constituído basicamente pela defesa da tese e, por isso, é a parte mais importante da redação. Vale lembrar que um bom texto possui entre 2 e 3 argumentos, considerando-se o máximo de 30 linhas que você possui disponível para sua redação. Também é importante destacar que o parágrafo padrão é constituído por um tópico frasal, que é a síntese da ideia desenvolvida, e a ampliação, que é o desenvolvimento do tópico frasal. Vejamos um exemplo de um argumento considerado excelente na redação do Enem. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a falta de informação da sociedade brasileira é o principal catalisador da problemática. De fato, o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação é responsável pela rápida disseminação de notícias, principalmente no meio digital. Mas isso não significa que os cidadãos se encontram mais conscientes acerca de temáticas sociais. Dessa forma, mesmo que diversos estudos atuais demonstrem a relevância da saúde mental e a legitimidade dos distúrbios psíquicos, as raízes de uma intolerância generalizada ainda questionam a veracidade da doença. Consequentemente, os indivíduos portadores de transtornos psicológicos vivem em um meio degradante de discriminação estrutural, enfrentando constantemente a invisibilidade presente na sociedade brasileira. De acordo com a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, a rotulação de grupos sociais através de uma característica marcante é responsável pela criação de histórias únicas, as quais são repletas de preconceitos. Nesse viés, ao negligenciar a complexidade das pessoas com distúrbios mentais, devido a estigmas baseados no estereótipo de incapacidade ou de invalidez desses indivíduos, a sociedade míope alimenta uma visão eugenista e tóxica, limitando as diversas possibilidades de manifestação do ser humano. A ideia central desse parágrafo gira em torno da falta de informação. Esse tópico é desenvolvido ao longo de todo o parágrafo por meio da relação causa e consequência dessa falta de informação, assim como do uso de uma citação, corroborando o ponto de vista que é defendido por ela em sua tese. Repare que a candidata demonstrou conhecimento dos articuladores textuais, fazendo com que cada uma das ideias por ela apresentadas complementassem as outras. Ademais, ela mostra possuir um excelente domínio vocabulário, fazendo com que seu texto retome conceitos sem, contudo, ser repetitivo e cansativo. Por fim, temos a conclusão, que é a parte do texto em que as ideias apresentadas devem ser finalizadas. A conclusão deve trazer em si alguns elementos. São eles: esclarecer o ponto de vista defendido pelo candidato, ratificação da tese. Cuidado, porque ratificar significa confirmar. Então, você deve confirmar o que foi proposto na sua tese, o que é diferente de retificação, que é a correção.
promover a reflexão do leitor sobre o que foi abordado no texto e apresentar uma proposta de intervenção. Vejamos um exemplo. Fica exposta, portanto, a necessidade de medidas para mitigar o estigma associado aos transtornos. Destarte, as secretarias de educação devem desenvolver projetos educativos por meio de palestras e de dinâmicas que levem profissionais da saúde mental e pacientes para debaterem sobre o preconceito enfrentado no cotidiano, uma vez que o depoimento individual sensibiliza os estudantes. Isso deve ser feito com a finalidade de ultrapassar os estereótipos prejudiciais. Outro sim, o Ministério da Fazenda deve redistribuir as verbas, principalmente para hospitais públicos e para campanhas de conscientização. Por fim, será possível criar um país mais democrático e longe da realidade retratada por Daniel Arbex. Note que a defesa da tese é retomada logo no início da conclusão, sendo apresentadas medidas para reduzir o problema, bem como os responsáveis por suas aplicações e o que é esperado caso elas sejam acatadas. Não perca tempo, comece agora mesmo a praticar e garanta uma boa nota na sua redação. Nas próximas aulas, iremos estudar a forma como cada um desses elementos estruturais do texto dissertativo podem ser feitos. Você não pode deixar de assistir. Um forte abraço virtual e até a próxima aula.